sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram duas mensagens conjuntas dos poderes judiciário e legislativo. A primeira ajusta a lei das custas judiciais ao novo Código Civil, que entra em vigor em março do ano que vem. A nova regra prevê o pagamento de conciliadores e mediadores judiciais e reajusta outros custos. A segunda faz uma adaptação ao novo Código Civil na questão da cobrança de taxa de registro de imóveis e títulos. São feitas alterações nas cobranças de registro de uso capião e de homologação extrajudicial de penhor, por exemplo. Os dois projetos receberam emendas, o primeiro 24 e o segundo 16. O primeiro projeto de lei visa atualizar as tabelas, faz a correção monetária através das UFIs, porque obrigatoriamente as tabelas não podem ser expressas em UFIR, tem que ser expressa em real. Então, você pega o FIR de 2012, o FIR de 2015 e traz a valor presente. Isso dá uma correção, multiplicando os valores antigos, tudo por 1,19. Sim, cresce 19%, né? Correção monetária. E o segundo projeto de lei introduz novas categorias, né, de itens a serem cobrados, função do novo Código de Processo Civil. Aí tem lá uma meia dúzia de valores que são novos. E aí foram objetos também de emendas para se discutir esses valores. As aulas teóricas de formação de motoristas deverão ter intérprete de Libras, a linguagem brasileira dos sinais. O texto também determina que as autoescolas não cobrem a mais por causa do profissional. A matéria do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. O número de deficientes auditivos é muito grande no nosso estado, né? Quase 1,5 milhão de pessoas. No Brasil são 5.700.000. E essas pessoas podem dirigir, mas eles têm que participar da aula na escola de direção. E não tem, nem sempre encontra um intérprete da linguagem brasileira de sinais, que é a Libra. Então essa medida nossa é para inserir o surdo, deficiente, né, dessa área, no contexto de poder fazer o seu trabalho de tirar a carteira e entender pela linguagem de Libra, entender bem as instruções e o que não tem, e é necessário. A concessionária que administra as barcas pode ser obrigada a permitir o embarque dos usuários que têm um cartão Rio Card descartável, mesmo que ele esteja com saldo insuficiente. O texto do deputado Dica recebeu uma emenda e retornou às comissões. E a deputada Lucinha quer proibir qualquer tipo de trote nas universidades públicas e privadas do estado. A proposta recebeu 4 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Essa questão do trote, às vezes, para em páginas policiais, de jornais. Por quê? Porque acaba dando até morte. Porque tem espancamento, tem caso de excesso de consumo de bebida alcoólica. Então eu entendo, como a maior parte da população entende, que essa questão do trote ela tem que ser eliminada. Eu acho que o jovem, quando chega à universidade, ele tem que ser recebido pelos veteranos para discutir qual é o papel do jovem na universidade, discutir temas importantes, seja em relação à questão à economia, seja em relação à questão até da própria vida dele no ambiente acadêmico. As motos podem ser obrigadas a ter antena corta-linha de cerol. O texto prevê um prazo de 4 meses para adaptação e depois disso os motoristas poderão ser multados. O projeto do deputado Bebeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. E o deputado Chiquinho da Mangueira quer que a SEDAI incentive o consumo consciente com alerta nas contas de água. A matéria aprovada retorna ao plenário para nova votação. E a comissão especial que acompanha a implantação da Lei de Transparência pediu a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. A proposta foi aprovada. O Estado pode ter um programa de incentivo à coleta seletiva. A ideia é que moradores de condomínios, principalmente do Minha Casa Minha Vida, façam reaproveitamento dos materiais recicláveis. Os recursos arrecadados com a medida devem ser repartidos entre os moradores em forma de desconto no condomínio. A proposta da deputada Lucinha foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Seria bom para a sociedade, porque diminuía a quantidade de lixo enterrada mais uma vez nos aterros sanitários, e ao mesmo tempo dando oportunidade de emprego e renda para aqueles que às vezes precisam de ter o seu sustento. E ao mesmo tempo, com a coleta seletiva dentro desses conjuntos habitacionais, você fazer com que diminua
né, o valor do condomínio, porque você tem como fazer a revenda desse material reciclado. Eu acho que vai ser muito importante para a grande maioria, né, da população que hoje habita nos grandes conjuntos habitacionais do nosso estado. E a deputada Tânia Rodrigues quer que conste nos registros de ocorrência se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não. O texto também determina que seja informado se a violência resultou em alguma deficiência ou se agravou o problema já existente. O texto foi aprovado em primeira discussão. Os consumidores podem ter desconto na conta de água caso o fornecimento seja interrompido. A deputada Zeidan determina a redução do total da fatura por cada dia que o serviço não for prestado. Se a regra for descumprida, a concessionária poderá ser multada. O texto aprovado retorna ao plenário para nova votação. O pai de família ter que arcar ainda, né, e a mãe de família com um gasto de um serviço que não existe é muito injusto. Então essa lei, com a emenda do Valdec, era uma lei, um projeto de lei que coloca exatamente para que o usuário, né, a população, arque só com o fornecimento que for de fato realizado, ele inclui todas as concessionárias. E o deputado Edson Albertassi quer anistiar de juros e multa os débitos de ICMS de cooperativas de eletrificação rural gerados até 21 de agosto de 2006. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Essas dívidas foram geradas entre 93 e 98, época em que ainda o sistema elétrico era estatal. As empresas estatais à época cobravam já a conta da cooperativa, incluindo ali o ICMS, e agora o governo vem, a partir de 2006, cobrando esse período. Então, na verdade, é uma bitributação. Então, essa lei, na verdade, faz uma correção, né, faz justiça às cooperativas, reconhecendo o trabalho delas, mas também dando a elas a condição real daquilo que é legal de pagamento, né? Cria uma condição para que elas tenham a remissão desses débitos. No expediente final, o deputado Tio Carlos disse que participou de uma audiência na Câmara do Rio para discutir o abastecimento de água e a coleta de esgoto em Jacarepaguá, Recreio e Vargens. Foi apresentado um projeto, existe realmente um investimento naquela região, principalmente na questão do esgotamento sanitário, porque essa região realmente vem sofrendo com isso, e é claro, o meio ambiente é que acaba sofrendo, né? Então, realmente eu saí de lá bastante satisfeito, porque eu entendi que a SEDAI vem colocando esforços e recursos para que a gente possa realmente, o mais rápido possível, viver uma nova realidade. O deputado Tiago Mohamed anunciou o calendário de trabalho da Frente Parlamentar da Redistribuição de Alimentos e Combate ao Desperdício no Estado. A frente vai agora procurar a Secretaria de Abastecimento do Estado para que a gente entenda um pouco de que forma que eles querem fazer a regulamentação da lei. Além disso, a gente vai procurar a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro para falar um pouco, entender um pouco a lógica deles ali, o descarte dos alimentos, de que forma eles fazem e de que forma eles possam se enquadrar nessa lei. Além disso, a gente vai promover ações, independentes da fiscalização dessa lei, ações de fiscalização também de um modo geral em todo o Estado.